Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue nesse dia 18 de julho. Hoje eu vou compartilhar aqui Atos capítulo 11, versículo 26. Chegou em Jerusalém a notícia aos apóstolos que a cidade de Antioquia havia recebido a palavra de Deus e que estava um número grande ali de discípulos, de pessoas que estavam se filiando à igreja. Então eles enviam Barnabé até lá para ministrar, essa cidade, essas pessoas. Chegando lá, Barnabé ele vê a mão de Deus ali, agindo e operando, e muitas mais pessoas sendo batizadas. Então ele sente necessidade de mais alguém ali com ele ajudando. Ele viaja até Tarso e traz Saulo consigo ali para ajudar ele a ministrar os membros da igreja. No versículo 26 é a primeira vez na história aqui que nós vamos ouvir os membros da igreja serem chamados pelo nome de cristão. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então eles seguiam o evangelho de Jesus Cristo, seguiam a nova doutrina de Cristo ali, então eles se chamavam como cristão, Mas é muito mais comum aqui no Novo Testamento, daqui para frente, nas cartas de Paulo, ele se referia aos membros da igreja como santos, Como aqui mesmo no livro de Atos 9, versículo 13, quando Ananias está falando ao Senhor, ele diz assim no versículo 13: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, se referindo aos membros da igreja. Esse título, santo, se representa ali o santo de Israel, o próprio Jesus Cristo, Deus no Velho Testamento. No sentido adjetivo, a palavra santo significa puro, perfeito. E quando é usado para nós, como membros, santos, já é no sentido substantivo. Então, nós não somos perfeitos, nós não somos puros, completamente, mas nós seguimos quem é puro, seguimos quem é perfeito. Então é um título que cabe a nós, de santos e também de cristão, porque seguimos a Cristo, tá bom? Quando Joseph Smith ele foi receber uma revelação de qual deveria ser o nome da igreja aqui na Terra, ele recebeu, está lá em Doutrina e Convênios, seção 115, versículo 4. O Senhor diz para ele: assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. A igreja de Jesus Cristo por quê? Porque é a igreja de Cristo. Quando Cristo ele apareceu aos nefitas, que eles queriam saber qual nome eles deveriam dar à igreja, ele disse assim: como será a minha igreja se ela não tiver o meu nome? Porque se uma igreja ela for chamada pelo nome de Moisés, então ela vai ser a igreja de Moisés. Se uma igreja ela receber o nome de um homem, então ela vai ser a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que esteja edificada sobre o meu evangelho. Então aqui é a explicação, tem que ter o nome de Cristo na igreja dele, tá bom? Quando fala dos santos, os versículos que eu acabei de ler aqui, se referindo aos membros da igreja. Dos últimos dias é em referência que os últimos dias que estamos vivendo em preparação para a vinda de Cristo. Tá bom? Então essa é a explicação do nome da igreja. Nós não devemos usar apelidos ou tirar o nome de Cristo quando vamos anunciar a igreja. Não podemos falar a igreja dos santos dos últimos dias. Não devemos usar esse tipo de... É adequado nós falarmos assim: na igreja de Cristo eu aprendi isso. Isso é adequado, tá bom? Mas sempre que necessário ali, a gente deve sim anunciar o nome da igreja ali. E é uma oportunidade de ensinar as pessoas, Então é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Muitas pessoas falam a igreja mórmon, esse é um apelido que colocaram nas pessoas, nos membros da igreja. Então a igreja não é a igreja de Mórmon. Mórmon ele foi um profeta, assim como Isaías e outros profetas, Moisés. Mas a igreja não é a igreja de Mórmon, Então é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Os profetas têm incentivado nós a usarmos o nome correto e adequado da igreja. Bom, então esse é o nosso desafio. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.